Bom dia a todos, meu nome é Cleidinei, eu sou residente da geriatria no segundo ano e vamos falar um pouquinho sobre as principais alterações dermatológicas que o geriatra precisa saber. E aí, como na introdução já foi colocado, um tema bastante amplo, né, uma especialidade, a gente vai tentar destacar alguns pontos aqui, e eu deixei como um complemento que isso é uma introdução ao assunto e que talvez outros momentos seriam interessantes para aprofundar em algumas questões. Como roteiro e nossa programação, eu separei em alguns tópicos que seriam importantes serem mencionados, né? Iniciando aí com o mecanismo de envelhecimento da pele, como que se dá esse processo ao longo do tempo, as alterações decorrentes da pele seca, que é muito comum e bastante prevalente, reações cutâneas também decorrentes do uso dos medicamentos, as alterações que são sugestivas de malignidade, e aí a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente nesse encaminhamento, né, para avaliação específica, o uso de fraldas e os cuidados com a pele, e aqueles idosos com restrição de mobilidade, né, com necessidades de cuidados especiais com a pele. Aí já finalizando com a parte do idoso mais frágil. Então, os mecanismos de envelhecimento da pele, né? Será que esses mecanismos são iguais para todo mundo? Né? A gente tem alguns fatores que vão estar presentes em todas as pessoas, né? Com o envelhecimento, eles vão se acentuando, que são os fatores intrínsecos, né? Isso aí não tem como a gente modificar, principalmente as características genéticas. Aqui sim, a gente tem influência de alguns hormônios que ajudam a manter a textura da pele, e é mais comum perceber essas reduções na mulher, né, principalmente no período pós-menopausa, isso mais decorrente dessa queda mais abrupta, né, como foi colocado, a questão hormonal no homem, ela é mais discreta, ela vai acontecer de uma forma menos intensa no período da vida. Já na mulher, na menopausa, essa queda ela é mais significativa, então isso pode trazer algumas repercussões sobre a textura da pele. O estresse oxidativo, que todas as nossas células vão produzir, podem influenciar diretamente na textura e na sustentação da pele, e também o efeito de glicose. A hiperglicemia leva a uma glicação das células, e isso pode levar a alguns efeitos na pele também. E aí a gente tem outros fatores, né, que são os fatores extrínsecos, que aí é uma questão de pontos externos que vão também contribuir para um maior envelhecimento da pele e uma progressão mais rápida desse envelhecimento, como a radiação solar, né, o fotoenvelhecimento, o uso de tabaco e de álcool, os movimentos oculares, as pessoas que têm movimentos mais expressivos, né, principalmente de musculatura facial, pode contribuir para o surgimento das rugas, a exposição a radicais livres, bronzeamento artificial e também alimentação. E interessante é que esses fatores, né, eles vão sempre se somar. Então, a pessoa que tem predisposição genética, que fica mais exposto à radiação solar, vai ter um envelhecimento da pele acentuado, né? Esses mecanismos eles vão se sobrepondo. E aí a gente tem algumas alterações estruturais da pele, né? Com o envelhecimento, é comum ter uma redução da espessura da epiderme, redução de células da pele mesmo, né? De fibroblastos, de mastócitos, redução de vasos sanguíneos, e aí se eu tenho uma menor perfusão da pele, pode levar a uma pele mais ressecada, redução de fibras colágenas, que vai alterar principalmente a cicatrização, redução da gordura dérmica, que pode contribuir para alterações na termorregulação, e aí a gente é comum ver os idosos, né, mesmo no tempo de calor, utilizando até umas blusas, né, assim, mais finas, mas sempre com essa necessidade aí de ter mais tecido. Redução de glândulas sudoríparas, que vai alterar o mecanismo de transpiração e contribuindo para maior ressecamento da pele, e a redução de corpúsculos de Walter, Pacini e Meissner,
que altera a sensibilidade à pressão, ao tato e à vibração. E aqui, quando eu tenho essa redução, né, mais um mecanismo que pode contribuir para a formação de úlceras de pressão, por exemplo. Essa é a acompanhada no ambulatório de geriatria de referência, e a gente pode ver esses aspectos aqui, né? Uma pele mais fina, uma pele um pouco ressecada, com essas presenças aí de rugas, né? E essas alterações pigmentares, né? Que são decorrentes principalmente da exposição solar. E o que acontece nessa estrutura, né? Essas alterações vão levar, né, principalmente à redução do extrato córneo, alterações nas fibras colágenas, né, e levando a uma atrofia geral da derme. E aí, uma condição comum é a presença de pele seca, que pode ter alguns desdobramentos. O principal desdobramento da pele seca vai ser a xerose cutânea, né? Aqui é a foto de outra paciente que é acompanhada lá na geriatria de referência, que mostra, né, essa presença visível dessa pele ressecada, um pouco descamativa. Na xerose cutânea, ela tem alta prevalência nos idosos, né? Tanto nos idosos na comunidade, e alguns estudos mostram que ela é mais proeminente em idosos institucionalizados, provavelmente decorrente de um pior cuidado com a pele, não só durante a institucionalização, mas durante a vida também. Está relacionada com o envelhecimento intrínseco, com os fatores externos, condições clínicas e uso de medicamentos, né? Por exemplo, os diuréticos, eles têm um potencial para potencializar esse ressecamento da pele. E como que isso acontece, né? Vai ter alterações no gradiente de concentração da água entre as camadas superficiais da pele, né? Nas células da epiderme. Esquematicamente, né, essa pele que não tem essas alterações, o extrato córneo ele é preservado, a concentração de água, esse gradiente aqui na epiderme, ele vai se permanecer. Quando eu tenho alterações nessa camada mais superficial da pele, o extrato córneo, vai ficar mais difícil para poder concentrar a água na epiderme e isso vai levar a um maior ressecamento da pele, favorecendo esse aspecto aqui de alteração. A xerose cutânea, ela geralmente tem essa piora nos meses de inverno, e aí isso vai ser decorrente principalmente da exposição à pele a banhos mais prolongados, a banhos mais quentes e, né, geralmente mais do que um banho ao dia. E isso pode potencializar o ressecamento da pele. Essas lesões, né, podem levar a uma repercussão importante na qualidade de vida, porque elas causam prurido importante, em torno de 40% dos casos. E esse prurido pode, inclusive, alterar o sono, né, do idoso. E, além disso, vai aumentar o risco para a formação de úlceras por pressão e infecções bacterianas secundárias. Em relação à xerose especificamente, o tratamento vai ser baseado nas orientações, né? De minimizar a quantidade de banhos por dia, né? No máximo um banho ao dia, e evitar o uso de sabonetes, né? Porque pode causar uma maior abrasão da pele. E outro ponto que é muito comum, né, nos idosos é o uso de bucha vegetal, que aí vai contribuir para remoção da camada mais superficial da pele, levando a uma maior dificuldade nessa concentração de água na epiderme. E outro ponto importante, né, é o uso de cremes hidratantes para ajudar na cutânea. E aí, um desdobramento da pele seca importante vai ser o prurido. E quando a gente fala de prurido, é essa sensação desagradável que nos leva a coçar. Só que aí, pensando nas causas, existe essa infinidade de causas de prurido, né? Ele pode ser localizado, com ou sem lesão cutânea, ou pode ser generalizado, com ou sem lesão cutânea também, né? Não dá para a gente falar sobre todas essas questões, mas, em geral, podem ser decorrentes de fatores próprios do indivíduo, de fatores externos e manifestações clínicas de outras doenças. No idoso, é bastante comum esse tipo de prurido, o asteatósico.
Ele é decorrente especificamente da pele seca, da xerose cutânea. E a gente pode dividi-lo em dois grupos. Um grupo que é decorrente, né, do prurido senil, propriamente dito, que é essa xerose específica, né, da pele pelos mecanismos de envelhecimento. Vai ser predominantemente em face extensora dos membros, geralmente em áreas mais expostas ao sol, e pode ser potencializado por doenças crônicas. Para eu falar que o prurido ele é exclusivamente senil, é importante a gente pensar em outras causas e ser um diagnóstico mais de exclusão, porque pode ter outras causas com necessidade de tratamento da causa básica para resolver o prurido. E existe outro tipo de prurido, que é comum em idosos, que é o prurido iemal. Ele é mais decorrente desses meses frios, né? Geralmente após o banho e após o banho em água mais quente. E a pele vai apresentar-se, né, com essa característica bem semelhante à foto da nossa paciente lá da geriatria de referência. A pele seca ela ainda pode causar outras lesões, outras alterações, por exemplo, infecções bacterianas, né? Um dos mecanismos para a colonização da pele, formação de infecções bacterianas, vai ser o ressecamento, abre-se portas de entrada e esses micro-organismos vão colonizar a pele, né? É uma condição frequente no idoso, pode cometer aí 200 casos a cada 100 mil pacientes por ano, tem relação direta com a ruptura da barreira cutânea. Se rompe a barreira cutânea, tem o ato de coçar, e o ato de coçar pode introduzir esses micro-organismos. Os mais envolvidos são os streptococos, né? E o Staphylococcus aureus, que aí pode ter se o Staphylococcus aureus resistente e causar condições e situações graves para o idoso. As duas manifestações mais comuns de infecção bacteriana secundária vai ser a celulite, onde a gente vai ter essa pele aí mais edemaciada, infiltrada, de difícil delimitação, né? Não fica muito clara onde que está ocorrendo, né? Fica uma área mais extensa. E a erisipela. A erisipela vai ser uma lesão mais superficial, mais fácil de ser delimitada, né? E com esse aspecto mais hiperemiado. Essas duas situações aí requer tratamento com antibiótico terapia, né? Algumas vezes condições graves, podendo colocar aí o idoso em situações de risco, né? Como infecções de corrente sanguínea, por exemplo. Quando a gente fala de lesões de pele, vai ser as alterações decorrentes do uso de medicamentos, né? E aqui a gente entra em outra situação de diversas reações e que particularmente eu achei muito ampla e muito difícil em alguns casos. Trouxe algumas situações, né, para a gente detalhar. Essas reações cutâneas são as farmacodermias, e a farmacodermia ela se caracteriza por uma reação cutânea adversa ao uso de medicamentos, né? Pode ser qualquer efeito indesejado na pele, nas mucosas, nos cabelos e nas unhas, né? Por exemplo, quedas de cabelo associada ao uso de medicamentos, né? Pode ser considerado como uma farmacodermia também. Podem alterar a estrutura e a função da pele também, né? São muito frequentes e podem ocorrer por alguns mecanismos. Por excesso da dose de medicamentos, por efeitos coadjuvantes do medicamento, por efeito tóxico, por reação individual diferente do efeito terapêutico, por interação com outros medicamentos em uso e propriamente uma reação alérgica ao medicamento. Então, vários mecanismos que podem desencadear a farmacodermia. Um tipo de farmacodermia é essa erupção exantemática, né? Forma-se esse exantema aí difuso, né? Não tão delimitado. É uma reação de hipersensibilidade, sendo a mais comum e às vezes difícil de associar ao medicamento, porque ela pode ocorrer, né? Desde horas do uso do medicamento até 2 semanas após o início desse fármaco. Então, às vezes, isso dificulta um pouco o diagnóstico. E na geriatria, como os idosos geralmente utilizam várias classes
pode ser um fator a mais de risco para a interação entre esses medicamentos em uso, né? Então, a gente até recomenda que cada medicamento seja introduzido de uma vez, né? Até para ajudar nesses processos de identificação de reações adversas. Essas erupções, elas são simétricas, disseminadas, né? Com a formação de máculas ou pápulas. Pode ter uma gravidade leve a moderada, geralmente atinge o pico máximo em 2 a 4 dias após a descontinuação desse fármaco, e aqui vai depender do tempo de meia-vida do medicamento, e geralmente essas lesões remitem após essa suspensão em 1 a 3 semanas. Os fármacos mais associados a esse tipo de reação exantemática são as aminopenicilinas, as sulfonamidas e a carbamazepina. E o tratamento vai ser sintomático, né? Se for uma reação pruriginosa, geralmente os antihistamínicos tópicos, preferência pelos não sedativos, e a corticoterapia sistêmica pode ser necessária nos casos mais intensos, com maior desconforto para o paciente, geralmente utilizado prednisona e um ciclo mais curto, né? Porque é uma condição que ela é autodelimitada. Aqui só outra imagem mostrando essas máculas aí mais difusas. As erupções liquinoides são erupções de pápulas, geralmente achatadas, simétricas, eritematosas ou até violáceas. A relação temporal dessas erupções liquenoides é muito variável, pode ocorrer até 1 ano do uso do medicamento, e aqui um ponto, né, que dificulta mais essa identificação. Por exemplo, o paciente está utilizando o beta-bloqueador há 1 ano e começa a ter essas reações. Pode ser confundido com outras doenças de pele, né, e não associado ao uso do medicamento. Pode ser, né, essa alteração tardia pelas reações do hospedeiro. São diversos fármacos associados aí, antihipertensivos, a cloroquina, hidroxicloroquina, sais de ouro e sildenafila e sulfasalazina. O tratamento vai ser de acordo com a gravidade das lesões, né? Se essas erupções são limitadas, corticoterapia tópica, né, com corticoide mais potente, clobetasol. Se as erupções são mais extensas e sintomáticas, pode ser utilizada a prednisona, e aí por um tempo mais extenso. E pode acontecer também erupções orais, e aí o clobetasol tópico oral, né? Essas lesões, elas também podem ser mais limitadas em extensões menores da pele, o que pode levar a gente a inicialmente suspeitar de um diagnóstico de uma alergia de contato, por exemplo, e às vezes o paciente chega até fazer biópsia de pele para poder saber se realmente é alguma alteração local da pele ou se é uma manifestação do uso de medicamentos. E a principal e mais temida aí das reações cutâneas vai ser a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Elas são caracterizadas, né, por esse aspecto da pele aí, com formação de bolhas e principalmente o deslocamento da epiderme da derme. Vai ocorrer uma necrose extensa, né, por causa desse deslocamento, e pode acometer também, além da pele, mucosas em mais de 90% dos casos. E aí o acometimento dessa mucosa pode ser de mucosa oral, de mucosa de trato respiratório, de mucosa esofagiana. A diferenciação entre o Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica vai ser o tamanho dessas lesões, né? Se tem menos que 10% da epiderme deslocada, é considerado como Stevens-Johnson. Entre 10% e 30% da epiderme deslocada vai ser a sobreposição entre as duas doenças, e maior que 30% é considerado o caso de necrólise epidérmica tóxica, né? Quanto maior a extensão do acometimento, mais grave vai ser o quadro e maior risco tem o paciente. É uma condição que é mais prevalente em idosos, né? 13 casos por milhão em maiores que 64 anos, né? Acima de 65, e 3,9 casos por milhão entre pacientes com 20 a 64 anos.
E algumas condições que a gente deve ficar atento, né, são condições clínicas do indivíduo. Por exemplo, a infecção pelo HIV, as doenças de tecido conjuntivo e doenças malignas podem aumentar o risco da ocorrência desse tipo de reação adversa. Aqui, né, mostrando esse descolamento da pele, geralmente ele se inicia com essas lesões aqui em alvo e progride com essa hiperemia intensa e a formação das bolhas. E aí, quando a gente pensa em medicamentos causadores, né, não surpreendente, a gente tem uma infinidade de medicamentos. Os que são considerados de maior risco, o allopurinol, e aqui o allopurinol ele apresenta maior relação de risco com os pacientes que têm doença renal crônica e redução da função renal. A lamotrigina, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital como os anticonvulsivantes, né? A gente sempre ouve falar da lamotrigina como principal representante aí dos anticonvulsivantes como fator de risco para Stevens-Johnson. Os anti-inflamatórios, os oxicans, meloxicam, por exemplo, pode ter um maior risco do que os demais. De moderado risco vão entrar os antibióticos e anti-inflamatórios também. E de menor risco, medicamentos que são comuns aí na nossa prática clínica, né? Inibidor de bombas de prótons, dipirona, nunca vi casos, né? Mas cita aí como possíveis causas, felizmente de menor risco. Como que se dá essa progressão, né? Ela acontece de 1 a 3 dias antes do surgimento a um quadro de pródromo, que às vezes pode ser confundido até com uma síndrome gripal. Só que esse quadro ele vai progredir para a formação e erupção cutânea, né, com máculas eritematosas, coalescentes, mal definidas, com as lesões em aspecto de alvo, e aí, em seguida, a formação dessas vesículas e bolhas, né, que progridem para o deslocamento e descamação da epiderme. O acometimento de mucosas, né, principalmente oral, nasofaríngea e anogenital, e as complicações e acometimento em outros órgãos. Pode ter acometimento ocular, renal, pulmonar, hepático, gastrointestinal e hematológico, né? E essa pele, com essas formações, rompimento e deslocamento da epiderme, vai levar a um alto risco aí para distúrbios hidroeletrolíticos, para hipotermia, para infecções secundárias, para sepsis, sendo considerado aí um indivíduo como doente crítico, né, nessa situação. Aqui mostra o acometimento da mucosa oral, que pode ser bem extenso. E aí a extensão do envolvimento cutâneo é o principal fator para mortalidade, né? E essa mortalidade não somente no quadro agudo, mas aí nesses 90 dias do início da reação. E a mortalidade pode chegar a 30% dos casos, né? Mais prevalente nos idosos, até porque o idoso já tem outras condições clínicas, né? Que vão ser agravadas por ser considerado um doente crítico nessa situação. Os principais mecanismos de morte que são decorrentes do Stevens-Johnson e da necrólise epidérmica vai ser a sepse, a síndrome de desconforto respiratório agudo, coagulação vascular disseminada e falência de múltiplos órgãos. E lembrando que a condução desses casos, né, deve ser feita em centros de referência especializados para isso e necessidade de uma equipe extremamente habilidosa para essas situações, né? É um quadro extremamente grave. Alterações da pele, né? Um outro tópico, sugestivas de malignidade, né? Aqui tem a foto da Valdeci, ela faz acompanhamento lá na geriatria de referência também, e ela tem algumas alterações interessantes, né? Quando a gente olha para as mãos delas, tem essa pele extremamente ressecada também, com algumas placas descamativas. No rosto dela existem outras lesões são interessantes, né? Essas lesões aqui mais elevadas, hiperpigmentadas, muitas vezes a gente pode achar que isso é uma lesão sugestiva de malignidade, no entanto, essa característica que ela apresenta não é de malignidade, né? Essas lesões aqui hiperemiadas é a ceratose seborreica. Essa lesão, geralmente, ela tem uma descamação
quando a gente passa uma espátula, fica com um aspecto como se fosse graxento, né? Porque é uma ceratose com sebo, né? Então fica com esse aspecto meio que de graxa. E aqui, né, próximo à orelha dela, tem uma lesão, que é uma placa descamativa. Essa sim pode ser uma lesão sugestiva de malignidade, né, de baixo potencial para malignidade, que é a ceratose actínica, né? A diferenciação delas é que aqui essa ceratose actínica ela vai ser mais descamativa e mais ressecada. Então, a ceratose actínica ou ceratose solar são essas lesões com essa característica, né? De mais descamativa, pápulas escamosas. Ela é decorrente da proliferação de queratinócitos epidérmicos. São lesões precoces que podem ser consideradas como um contínuo entre o carcinoma espinocelular. Mas a progressão para carcinoma espinocelular ela é muito baixa, de 0,1 a 3%. No entanto, quando a gente fala de carcinoma espinocelular, 60% deles são decorrentes dessa ceratose actínica. Ela é mais comum em pessoas de pele clara e nessas áreas expostas ao sol, né? Principalmente aí, pessoas que são carecas, né, que perdem os cabelos, e aí essa exposição do couro cabeludo direto ao sol é um local que propicia muito a formação da ceratose actínica. O diagnóstico dessa lesão ela vai ser eminentemente clínico, né, sendo desnecessário a realização de biópsia, a não ser em lesões mais extensas, né, maiores que 1 centímetro, de crescimento mais rápido, e lesões ulceradas, que aí vai ser o diagnóstico diferencial com a neoplasia propriamente dita de tecido cutâneo. O tratamento vai incluir aí diversas modalidades, a depender principalmente do número dessas lesões, né? Por exemplo, uma lesão única aqui na mão pode ser feita aí a cirurgia, né? Retirada da lesão. Medicamentos tópicos podem ser utilizados aí quando são mais lesões e tratamentos ablativos também, né? Isso aí vai depender de custos que o paciente tem de disponibilidade, da quantidade de lesões e também da experiência de quem for tratar essas lesões. O carcinoma espinocelular, ele já é a neoplasia maligna, né? Decorrente da proliferação dos queratinócitos epidérmicos. A radiação ultravioleta é o principal fator de risco, e aqui no carcinoma espinocelular há uma soma dessa radiação ultravioleta, né? Quanto maior o tempo de exposição, vai causando esse dano cumulativo. Então, anos de exposição é muito maior a possibilidade de desenvolver esse tipo de neoplasia. Aumenta aí significativamente com a idade, né? Em maiores que 75 anos, o risco é 50 a 300 vezes maior do que em comparação com pessoas que têm menos que 45 anos. O carcinoma espinocelular, ele pode invadir, né, estruturas, atingindo a derme, né? E aí, geralmente, a característica, quando essas lesões são invasivas, elas vão aparecer aí como pápulas, placas ou nódulos hiperqueratócitos endurecidos ou firmes. E geralmente vão ser lesões maiores, com em torno aí de meio a 1,5 centímetros de diâmetro, e pode ter a presença de ulceração na lesão. Então, essa aqui é uma lesão que a gente precisa de encaminhamento obrigatoriamente, né, para avaliação dermatológica, e aqui vai se proceder com a biópsia para ter-se o diagnóstico definitivo da lesão. O carcinoma basocelular, né, outra condição, vai ser uma neoplasia da camada basal da epiderme e dos anexos. Pode ser localmente invasivo e atingir estruturas mais profundas, chegando a ter até acometimento ósseo. A exposição solar também é o principal fator de risco, né? E a característica da lesão vai ser mais nodular e mais visível uma espinocelular. Tem essas três formas de apresentação, né? Essa primeira aqui, a apresentação em nódulo mais comum, tem essa característica aí de um nódulo perolado, com a formação dessas telangiectasias, e pode se mostrar como uma lesão ulcerada também.
Ele pode se mostrar como uma lesão superficial e às vezes aqui passar despercebida, ou pode ser infiltrativo, que vai ser com um aspecto mais de uma cicatriz na pele, né? E aí, quando a gente pergunta ao idoso, teve algum ferimento nesse local? Não, não teve. Surgiu se está formando esse aspecto. É uma situação que a gente também deve encaminhar aí para avaliação com biópsia. O aumento dele vai ter relação com a idade, sendo 100 vezes maior em pacientes entre 55 e 75 anos do que nos pacientes com 45 anos, por exemplo. E o melanoma, né, que é a neoplasia maligna de maior agressividade, maior dano, maior potencial para causar dano, né? Tem aumento também com a idade, e aqui eu coloquei apenas a questão de a gente olhar para a lesão, né, e ser uma lesão suspeita, né? Tem esse mnemônico ABCDE, que vai envolver aí a assimetria dessas lesões, não são lesões arredondadas, simétricas, né? Elas têm essas margens irregulares, as próprias bordas com formato irregular. A presença de cores variadas também é um chamativo, né? Aqui uma área mais escurecida e uma área mais clara dentro da mesma lesão. Diâmetro maior que 6 milímetros, e aí quando a gente pensa em 6 milímetros é um diâmetro muito pequeno, então isso talvez pode passar desapercebido, e quando o paciente chega a perceber, ou nós percebemos na nossa avaliação, já pode ser uma lesão com estágio mais avançado. E a evolução, né? O tamanho, né? Se essa lesão está crescendo, a forma dela e a cor dela, né? Está tendo variações nessas características ao longo do tempo. E um outro tópico que eu achei interessante e importante a gente falar aqui é o uso de fraldas e os cuidados com a pele, né? E aqui eu me baseei, né, no cuidado ao idoso frágil, porque geralmente pacientes que estão em uso de fraldas, certamente eles vão ter algum grau de fragilidade. Um dos fatores principais para o uso de fraldas vão ser a incontinência urinária e a incontinência fecal, né? A incontinência urinária aí sendo caracterizada como qualquer perda involuntária de urina, vai apresentar causas multifatoriais, não sendo um processo exclusivo do envelhecimento também, e vai afetar negativamente a qualidade de vida, né? Com consequências em aspectos físicos, sociais e psicológicos. E especificamente na pele, pode causar lesões por mecanismos de maceração, facilitando a formações de lesão por pressão, né? Um desdobramento aí da incontinência urinária. E esse mecanismo de maceração vai ser decorrente principalmente da pele úmida, né? Da pele que fica molhada. A dermatite de contato associada à incontinência urinária vai ter essa característica aí, né? Da pele avermelhada, da pele macerada, que ficou exposta por longo período à umidade da urina, por exemplo. Vai ser um processo inflamatório, pode acontecer erosões da pele e essa aparência da pele macerada decorre, né, da exposição à umidade e caracteristicamente a pele fica vermelha, rompe-se com facilidade, podendo aí formar as úlceras e outras lesões e também infecções secundárias. Tanto infecções bacterianas como infecções fúngicas. E essas lesões vão repercutir aí com dor e idoso. As consequências, né? O próprio edema e a descamação local. Nas pessoas com pele clara, a pele tem um aspecto de sofrimento, geralmente avermelhado ou rosa púrpura. Nas pessoas com pele escura, a pele também tem essa característica de sofrimento, geralmente ficando com tons mais amarelados, tons brancos ou arroxeados, e a gente sempre deve de tentar fazer a diferenciação aí com infecções invasivas, né, por bactérias ou por fungos. O uso da fralda, né, se o idoso, por exemplo, tem a incontinência urinária, já é um fator de risco para ficar com a pele molhada e fazer a maceração. Quando ele faz o uso da fralda, pode potencializar essa umidade, né? Se o cuidador não tem o cuidado adequado com as trocas de fraldas, pode contribuir a fralda para a fricção local,
aumento do pH e aumento da atividade enzimática, né, potencializando essa dermatite. Aqui na imagem, a dermatite associada à infecção fúngica local, né? Então, a pele vai se apresentar com esse aspecto mais avermelhado, né, de uma pele com maior sofrimento. Como que se dá a prevenção, né, dessas lesões aí associadas à incontinência e associadas ao uso de fraldas? É a avaliação da pele diária. Importante a exposição da pele ao ar ambiente pelo menos 3 vezes por 30 minutos, né, na troca de fralda mesmo. Evitar que a pele fique em contato com a urina na fralda, então realizar essa avaliação a cada 2 horas. A higienização após todas as perdas urinárias ou perdas fecais. A importância da limpeza da pele, mas que ela seja realizada de uma forma leve, né, para evitar a fricção e surgimento das lesões. Utilizar toalhas macias. E é recomendado uma fina camada de creme emoliente após cada troca de fraldas para poder ajudar na proteção da pele. O tratamento dessas lesões, né, vai ser, em alguns casos, necessidade de curativos, quando há ruptura da pele, propriamente dita, com coberturas indicadas, né, e cuidados para limpeza e fixação desses curativos. Na presença de invasão fúngica, produtos à base de nistatina ou cetoconazol, e aqui somente enquanto for necessário, né? É bem comum a gente pegar pacientes com a pele íntegra, sem sinais de infecção fúngica, em uso de óxido de zinco com associação à nistatina, né? E isso aí pode ser um fator de risco, porque vai deixar a pele mais úmida e pode favorecer o surgimento de lesão. Então, usar o antifúngico somente nas situações em que há evidência de colonização. Os cremes protetores da pele pode ser à base de meticona, o petrolato vaselinado e película líquida vão ajudar a proteger, indicados para a pele íntegra. Os cremes à base de óxido de zinco podem ser utilizados, né, quando há presença de dermatite, e ele sozinho, sem associação ao antifúngico, quando não há evidências dessa infecção secundária. Os curativos autoadesivos, né, geralmente para fixação de catéteres, para evitar a dermatite associada com esparadrapo, por exemplo. E o idoso, né, com restrição de mobilidade, necessidade de instituir cuidados especiais com a pele. E aqui a gente já está falando de um idoso mais frágil, né? Se ele tem alterações na mobilidade, pode passar por longos períodos aí na mesma posição e isso ter potenciais para causar lesões na pele. A imobilidade e as lesões de pele, né? A imobilidade, como essa perda parcial ou total da capacidade de se deslocar ou manipular o meio. As consequências para o tecido cutâneo, né? Pode ser esse intertrigo aqui mostrado na imagem, que é uma lesão que surge nas áreas de dobras, né? Aqui na região inguinal, a pele do abdômen dobrada sobre a pele aqui da coxa. Isso vai causar uma maior umidade e formação, né, como aquele aspecto de pele macerada, né, aqui no caso com infecção fúngica secundária. As dermatites em áreas de fralda, né, presença de escoriações, lesões e equimose na pele. O idoso com perda da mobilidade também pode ter maior risco para xerodermia e para o prurido, atrofia cutânea e lesões por pressão decorrentes da compressão prolongada da pele. O mecanismo aí para surgimento de lesões por pressão vai ser justamente esse, né? A pele sobre uma superfície rígida, né? Vai exercer uma compressão sobre os capilares, vai diminuir a perfusão da pele e aí eu posso ter morte celular, né? Por falta de circulação de sangue. Essas lesões, elas podem ser desde lesões por fricção, que são mais superficiais, que, no entanto, há separação das camadas da pele. E podem ser as lesões por pressão, né, que vão ser resultado dessa compressão aí de estruturas fixas, né, de proeminências ósseas, por exemplo, a superfície rígida da cama,
que vai levar ao sofrimento vascular da pele. A pressão, né, externa com o fechamento desses capilares leva à interrupção de fluxo de sangue, diminui a chegada de nutrientes e de oxigênio, consequentemente, a isquemia, edema e morte celular. As úlceras por pressão, né, elas são classificáveis e aqui, né, vou trazer apenas a classificação. As lesões por pressão estágio 1, elas se apresentam com uma pele íntegra, com presença de eritema, e esse eritema ele não embranquece quando a gente faz uma pressão genital, uma pressão digital. Então, essa pele ela está íntegra, mas ela já tem uma lesão e essa lesão pode evoluir para rompimento da pele, né, se não for tomados os devidos cuidados. O estágio 2 é a perda parcial da espessura da pele, e aqui já ocorre a exposição da derme. A estágio 3 é a perda da pele em sua espessura total. Então, todas as camadas da pele são expostas, né? E podem ter outras consequências, né? Como formação de materiais de debris aqui nessa pele, o que vai alterar o processo de cicatrização. O estágio 4 já vai ser a pele rompida, né, em sua espessura total e perda tissular, atingindo aí todas as camadas da pele e outros tecidos, né, como o tecido gorduroso, músculo e ossos. E as lesões por pressão que não são classificáveis, né, são a perda total da pele, a perda da espessura total, e perda tissular. Só que essa perda ela não é visível, porque essas lesões são cobertas, né, por essa capa necrótica, o que impede a visualização da extensão do acometimento da lesão. Então, assim, é uma grande variabilidade, né? Acho que tem tópicos diversos nesse tema. Eu tentei resumir algumas dessas condições que eu considerei como mais prevalentes nos idosos e que a gente tem que ter maior atenção a isso. Achei interessante essa cartilha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que fala sobre os cuidados com a pele. Tem um apelo aí, acho que para o lado estético, né? Até pela a imagem que a gente vê, uma pessoa idosa totalmente sem rugas, né? Então, fica esse adendo aí à cartilha que tem esse lado mais da dermatologia estética mesmo, mas fala bastante sobre o uso de cremes para pele ressecada, tem alguns pontos que seriam interessantes. E as referências que foram utilizadas. Antes da gente abrir para a discussão, eu só gostaria de colocar, né, se as meninas da enfermagem puderem contribuir, eu acho que seria importante, principalmente para essa questão de cuidados com a pele, né? Todos os pacientes que eu encaminho para avaliação e para orientação, às vezes aquele cuidador que tem maior dificuldade até no uso de fraldas, em cuidados com a fralda, e os pacientes que têm maior risco para lesão, eles sempre me dão um retorno do quanto que essas orientações de cuidados feitas pela equipe de enfermagem são importantes nesse cuidado e o quanto que eles aprenderam com essas orientações. Então, acho que são indicações bem específicas, orientações bem específicas também, que ajudam muito na prevenção e no cuidado de uma forma geral com o idoso. Olá, bom dia. Todo mundo consegue me ouvir? Sim, tá ótimo. Meu nome é Bruna, sou residente de enfermagem do 2º ano, né? Como o Dinei colocou aí de forma muito categórica essas lesões. Lá no ambulatório a gente consegue fazer essa avaliação mais minuciosa da pele, né? Todo paciente que chega, principalmente se é um paciente com restrição de mobilidade, a gente consegue fazer uma avaliação junto ao cuidador, né? Dessa inspeção da pele, né? Dos riscos que essa pele apresenta, né? E também de indicar os dispositivos que auxiliam nessa distribuição de pressão, eles chegam às vezes com muita dúvida, né? Eu comprei um colchão tal, será que é assim que usa? Essa almofada tá legal, né? A fralda do jeito que eu tô colocando tá
tá bacana de ficar, em quanto tempo que eu tenho que trocar a fralda, que produtos que eu posso utilizar para melhorar o aspecto da pele, para prevenir. Conforme o Dinei colocou também a questão do óxido de zinco, estatina, né, que é o mais comum da gente ver mesmo em pele íntegra, né? Então a gente faz esse aconselhamento e essa indicação dos cremes de barreira, né? E a gente faz esse acompanhamento também junto com o centro de saúde quando tem indicação, né? Às vezes é uma lesão que vai precisar de um acompanhamento semanal, com uma equipe de saúde mais especializada, que o cuidador familiar em casa ele não vai dar conta de fazer sozinho. Então a gente faz essa contrarreferência, né, junto com a equipe de saúde, o enfermeiro lá da APS, e geralmente a gente tem conseguido bons resultados quando a gente faz isso, viu? Muito bem, Ednei, ficou ótimo. Você manda a sua aula e esse treino da sociedade de dermatologia, né? E uma das coisas que eu acho não é mais difícil, né? É as opções de creme, tá, Ednei? Na vida real. Que eu acho que é uma coisa que tem que ser para todo mundo, né? Para todo mundo. O creme hidratante. O que quer dizer? Eu acho que uma das coisas mais importantes no cuidado com a pele, além de coisas de reconhecer doença, de reconhecer problema, como que ainda eu acho, tem 3 coisas que a gente não sabe fazer direito e a gente tem que saber fazer direito. Primeiro é orientar a dieta. Ninguém sabe, né, Rodrigo? Tem que alimentar, tem que ser uma alimentação saudável. Mas o que é isso, né? Atividade física. Olha, é um negócio que a gente não faz direito, né? Tem que fazer atividade física. Tá, não é assim que tem que ter a prescrição da atividade. Até um mini curso do Marcelo exatamente sobre isso, né? Como que eu faço? E o creme hidratante. Quais são as opções? O que você entendeu, Dina, que a gente tem que levar em conta na hora de prescrever? Né? Qual creme hidratante, né, que a gente deve usar? E de acordo com algumas questões mais específicas. Né? Que isso é para todo mundo. Alimentação, atividade física e cuidado com a pele é para todo mundo. Né? E a gente tem que ter um pouco mais de clareza, digamos assim, em como fazer isso. Né? Em relação a isso, é bem difícil, até pela variabilidade de cremes que existem, né, no mercado. E aí, quando os pacientes me perguntam, eu sempre, né, oriento a utilizar sem cor, acho que é uma característica importante, e sem cheiro também, né, porque geralmente tem maior associação com o risco de dermatite causada pelo próprio creme, né? E a condição que ele tem de comprar, né? Então, entre prescrever algo caro, né, que talvez a gente considere como melhor, não cheguei a olhar nenhum estudo do que seria melhor, qual o melhor creme para hidratação da pele, mas colocar isso na prescrição e ele não utilizar porque não tem condições de compra, talvez utilizar o que ele, né, consiga comprar com essa característica de ser sem cor e ser sem cheiro também. Fala-se em cremes mais umectantes e para pele mais ressecada, o creme de ureia. Parece que ele tem essa ação mais umectante que ajuda a reter mais água na pele e tem um efeito melhor na hidratação. Em relação ao óleo de girassol, que a Bruna colocou aqui, né? Geralmente é isso, né? Tem as orientações que eu aprendi com a enfermagem, que esse creme, o creme não, o óleo de girassol nas épocas quentes pode inclusive propiciar a lesão de pele, né? Porque vai ficar mais quente, vai ter maior fricção, então ter cuidado com essa utilização também. Aí o poder hidratante dos óleos é muito baixo, né? É mais para poder manter, hidratar, fazendo aquela barreira e evitando a perda de água do que realmente hidratando, né? Eu acho que um outro ponto que você chamou a atenção no início, que eu acho que é importante, a questão da pele seca, coçar e ter as lesões, é o diagnóstico errado e a quantidade de uso de corticoides, pomadas com antifúngicos, com antibióticos, né? Que a gente vê com frequência utilizando, né? Então, acho que a quantidade de cremes, pomadas desnecessárias e inapropriadas que a gente vê também é muito grande, né? Então, acho que esse é um cuidado. E acho que um outro ponto que eu acho que quem já
prurido, quando é um prurido generalizado, é dificílimo, né? Essa história de falar que é senil e ter que excluir doença, na hora que você coloca aquela lista inteira, você vai falar assim, vou ter que sair fazendo a propedêutica que não tem fim, né? Eu acho que isso é uma coisa delicada. E eu acho que a gente tem que antever, né? Então, por exemplo, antes de chegar o inverno, onde vai estar muito seco, pessoas tomando banhos mais demorados, muito quente, é já ficar atento e já caprichar na hidratação antes de chegar ao período crítico, né? Eu mesmo já tive pacientes que, né, com prurido senil generalizados, que chamou dermato, assim, com lesões mesmo, com quadro bem chatos, difíceis, né? Então são aquelas queixas simples, mas que algumas vezes podem ser difíceis, né? Gente, alguma outra pergunta, dificuldade? Eu acho que provavelmente, é lógico, acho que talvez esse é um tema que a dificuldade prática é muito maior do que a teórica, né? Porque o livro está certinho, o diagnóstico, né? E na prática a gente fica na dúvida, né? Se mesmo erisipela, celulite, as infecções, né? Tem uns casos que são realmente bem difíceis, né? Eu queria comentar. Fala, à vontade. Bom dia, quem fala é Maria Raquel. Deixa eu só abrir a câmera aqui. Primeiro, parabéns pela aula, Dinei, foi muito boa. E eu queria perguntar para o Dinei, para os professores, ou se alguém aqui tem alguma experiência maior com isso, em relação às escoriações que os pacientes fazem neles mesmos, assim, eu não sei nem se pode chamar de automutilação, mas que eu já vi, assim, numa quantidade considerável de vezes, em que os pacientes, eu não sei se é considerado uma BPSD, mas que eles mesmos fazem mutilações de pele e as famílias ficam muito preocupadas, sabe? Eu vou até mandar no grupo do NUG, um paciente que eu atendi. No dia eu até discuti com uma amiga minha, que é residente em hematologia. Aproveitar de fazer uma pergunta enquanto você vai colocando. Quando eles, que tem a ver com BPSD, quando eles estão mutilando essas coisas todas, eles falam alguma coisa do porquê, ou fala porque isso tem uma diferença para nós, né? Chegar a falar assim, não, tem um bichinho andando, tem um germezinho que está andando aqui, ninguém está enxergando, eu tenho que tirar, eu tenho que coçar essas coisas todas. Então, se ele tem uma ideia fixa de que tem alguma coisa infestando ele, né? Uhum. Então, se ele tem delírio de infestação, aí isso sim, o tratamento vai ser dos casos que eu completamente outro, vi, vai fazer parte do BPSD, que é a síndrome de Ekbom, né? Agora, sim. ou é só aquele paciente que está coçando, que ele começa a coçar, vai Dos que coçar, eu vai vi, escoriando, vai entendi que tinha a escoriando, vai ver escoriando, vai com... escoriando, né? Porque o caminho eu pode ser entendi que tinha a completamente ver mais oposto. com uma compulsão, assim... Perdão, tá passando carro aqui. Eu entendi que tinha mais a ver com uma compulsão, assim, um paciente mais ansioso e ele ficava sempre se escoriando, sabe? Aí esse caso aqui, tem outros, mas eu não tô achando fácil a imagem. O paciente ficava sempre coçando as costas e aí ela até falou comigo, assim, da observação, né? Que onde o dedo alcança está escoriado e onde o dedo não alcança não está escoriado. E aí, claro que existe, assim, né? As medidas com as feridas, os cuidados com a unha e tudo, mas isso a gente geralmente, assim, conduz com uma BPSD. O que a gente pode fazer do ponto de vista, assim, medicamentoso para melhorar essa alteração, que eu acredito que seja uma alteração do comportamento mesmo. Não, é isso mesmo. Aí você tem uma compulsão, né? Aí é BPSD, é antipsicótico. Não existe um tratamento específico, né? E é um sintoma comportamental difícil, é igual, olha, é como esse coçar, que é como se fosse a perambulação da mão, né? Não tem jeito, não tem como. Não. Agora, isso leva a uma lesão, né? A própria escoriação leva uma liquenificação que vai dar coceira. Esse é o problema. Não, antihistamínico. Olha, não resolve. Necessariamente, porque o problema não é esse, né? Não é um eczema, alguma coisa assim. Agora, de repente pode ajudar, porque ali vai ter uma lesão secundária, né? Que aí eu posso, né, Ednei, posso ter um ganho, mas o problema de base é lá atrás, né?
Então, é difícil. É igual... Olha, é como se fosse aquela síndrome de Ekbom, né? Que a pessoa vê o bichinho. Aquilo não adianta, aquilo é antipsicótico, né? Agora, não é fácil, não é uma coisa que resolve fácil, né? Então, por isso que a gente tem que proteger o paciente dele mesmo, né? Quer dizer, deixar a unha cortada, essas medidas todas, a pele seca, porque isso agrava, porque qualquer coisinha, né, vira um trem, né? Qualquer sensação diferente, ele interpreta de forma inadequada. Isso que é uma ideia delirante, né? Que não é uma alucinação, é uma ideia delirante. Ele interpreta de um jeito, aquilo ganha uma dimensão maior e aí vai levando a essa quase que impulsividade, né? Então é um desafio Entendi. mesmo. Mas Eu Tratar acho a que base, a gente trata como uma alteração do comportamento mesmo. Assim, a gente vai ter os cuidados e tudo. Ela até me passou na época assim, que eu deveria prescrever uma pomada de corticoide, hidratar muito a pele, cuidado com as unhas, a própria vigilância da família, né? Sempre que vê, tentar distrair tudo, para que o paciente não fique fazendo isso, mas precisaria também de um antipsicótico, né? Para evitar que ele continue. Ele ocupar a mão com uma outra coisa, né? Porque tem que ocupar a mão, né? Porque, olha, se tiver estímulo na pele, que estímulo é esse? Pele seca, qualquer desconforto, ela vai lá, né? Ela vai lá, né? É difícil, isso realmente não é uma coisa simples, não. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Até quem foi que escreveu aqui, gente? É a Bruna que colocou essa questão da lesão por fricção, né? Quer dizer, essa prevenção, né? Obviamente, tudo é muito individualizado, né? Quer dizer, mas, assim, a hidratação da pele, tá, gente? É algo fundamental. Quer dizer, tem que ser feito em todo mundo, né, Dinei? A gente não pode deixar de orientar isso. Acabou que eu tive um problema aqui com a internet, eu nem vi que você respondeu, né? Porque deu uma coisa aqui que travou todo mundo, né? Então, E assim, na mulher e no homem. Porque eu vejo que o homem, ele nunca acredita, né? O homem acha que creme é frescura, coisa de mulher, né? Bem mais difícil, né? Então, assim, o que eu penso sobre os cremes, né, algumas características importantes, que é determinar que deve ser sem cheiro e sem cor, porque isso vai diminuir o risco de reações alérgicas a produtos do próprio creme. E o que eu considero é custo também, né? Acho que não adianta a gente prescrever algo que a gente acha que é muito bom, mas tem um custo elevado e que ele não vai conseguir utilizar. Acho que é o que for mais acessível, levando em consideração essas duas características. Nas peles mais ressecadas, parece que tem uma evidência melhor para o creme de ureia, porque ele é mais umectante e vai ajudar mais na hidratação da pele. E o que a Bruna colocou, né, bem lembrado, é a questão do óleo de girassol, que às vezes a familiar cuidadora acha que vai ter uma hidratação da pele com óleo de girassol, mas vai fazer só uma camada ali de óleo, não vai hidratar e pode até propiciar lesões, né? Porque no período de calor, né, por exemplo, esse óleo ali vai ficar melado e pode aumentar a fricção, causando lesões mesmo por fricção. Qualquer óleo, na verdade. O óleo não é... Tem vários óleos, né? Que são com perfume, né? Que você... não são... Exceto, quer dizer, às vezes é interessante, né? A gente vê essa indicação de depois do banho, olha, no final do banho, né? Você passa o óleo para aquela hidratação ficar lá. Mas ele não é um bom hidratante. Isso é para não ter trabalho de passar o creme, digamos assim, né? Então, esse é o melhor momento, né, para utilizar o creme hidratante, porque é o momento que a pele está mais receptiva a essa camada de hidratação que vai ser colocada e vai ter maior absorção. Eu lembro que a dermatologista, ela chama Andréia, que de vez em quando a gente chama ela para dar... Ela fala muito do Vazenol. O Vazenol é um creme hidratante comum, barato, né? Barato e tem essas características que você colocou aí, né? Não tem cheiro, não tem... Assim, como ponto de partida, tá, gente? Senão a gente fica perdido, né? A gente tem que ter algumas opções, né? E essa questão da ureia, eu queria até ouvir vocês também, que a gente... Tudo bem, hidrata mais, mas irrita também mais, né, Dinei? Incomoda. O creme de ureia é igual, para mim que é igual laxativo e hiperosmolar.
é ótimo. Só que no primeiro momento ele vai dar meteorismo, ele vai dar gases, né? Então tem que ter cuidado na hora de passar. A pele não pode estar machucada, porque senão vai irritar, não é? Vai piorar. E saber a concentração de ureia também, que isso varia, né? Não é uma só, né? Sim, sim, geralmente é utilizado mais 10%, como assim? Uma prescrição geral, né? Mas tem que tomar esses cuidados mesmo, principalmente na pele que tem muito prurido, né? Que podem ter lesões pequenas e a ureia irritar essas lesões pequenas, né? Às vezes até lesões que não são visíveis mesmo. Acho que a Isabela que está falando desse. Que artigo é esse? Esse skin peak, eu comi mosca. Você vai mandar para nós? Foi a Isabela que mandou? Acho que é o artigo sobre... No UpToDate tem um artigo sobre essa, eles chamam de skin picking, tá relacionado a vários transtornos mentais, assim. Seria de uma maneira bem chula, assim, né? Da mania de ficar se cutucando, se coçando, enfim. Mas aqui não é uma mania, que é diferente, não é chula, não. É isso, a gente vê muito isso em pacientes com demência. Sim, eu que estou falando de uma maneira chula, mas assim, tem uma entidade já delimitada, sabe? Tem, isso é inferno. Mas como todo sintoma comportamental, essa compulsão, né, que o paciente tem por fazer alguma coisa, né? Então, aquela lesão que eu mandei, ela falou que chama escoriação neurótica. Interessante, né? Você vê, né, como que é um negócio complicado de lidar, né? Então, realmente pode ser, né? Agora, a gente não vê, a gente vê no idoso a escoriação psicótica, né? É algo mais grave, né? É da demência, é um BPSD, né? Então, é muito interessante isso, né? Como que a gente vê, e é difícil demais, tá, gente? E para variar, todo mundo é mais complicado, porque a pele dele é mais sensível, né? Então, realmente, vai ficar mais... a lesar. E aí é um ciclo vicioso. Esse é o problema. Quebrar esse ciclo vicioso. E chega a formar lesões mesmo, né? Porque a ideia é de que tem um bicho lá e quer arrancar o bicho e arranca camadas da pele. Então, isso mesmo. E no ECMO clássico, além da ideia delirante, né, que ele chama delírio de infestação, né? Ele tem até um quadro de alucinação. Ele vê o bicho, ele mostra para o seu bicho, ou então é a pele que sai e ele acha que aquilo é uma cobrinha, é um carrapato, é difícil demais, né? E para ele conseguiu arrancar o bicho, estou te mostrando o bicho aqui na minha mão. Uma vez o paciente trouxe no vidrinho um tanto de bichinho, não tinha nada. Olha, tinha a pele ali, na pele morta, né? Mas para ele era um bicho. Muito bom. E a enfermagem, realmente, foi bem lembrado, né, Ednei? Tem que ter isso muito claro também, né? Essa questão da proteção da pele, que é uma medida preventiva, né? No caso da fralda, né? Que realmente é um negócio... Olha, o que eu vejo, Ednei, o pessoal não dá muita bola para a fralda, né? Por isso que a gente fez questão de colocar lá no livro, né? O pessoal fala muito em sonda, né? Mas a fralda é uma coisa meio negligenciada, as pessoas não sei, acho que não valorizam o impacto do uso de fralda, até para infecção urinária. Eu não tenho dúvida que idoso que tem infecção urinária, que tem fralda, tem mais infecção urinária. Não há dúvida disso, né, Ednei? Está lá, fica acumulando ali, né? Mas você não vê isso. E assim, é surpreendente alguns casos de cuidadores, a gente pergunta, mas quantas vezes você está trocando a fralda por dia? Não, coloco uma de manhã e outra à noite. E fica aquele período todo ali com o contato direto com a urina, né? Altera pH, vai ter outras alterações, infecções associadas, por falta de orientação mesmo, por falta de conhecimento, né? E isso tem que ser lembrado e falado nas consultas. Então é uma coisa que dá trabalho trocar fralda e custa caro. Fralda é um negócio que é caro. Não é mais um negócio que realmente faz diferença no orçamento, né? Uhum. Não é uma coisa barata, não. Né? E aí tem as fraldas baratas, né? Que também não servem para nada, né? Você põe duas. Né? É muito comum a gente ver a família usando duas
fralda para não vazar. Ué, compra uma melhor, né? É. E aí leva mais açúcar, tem mais escoriação, né? Mais, né? Trauma na hora de pôr. Isso tudo tem que ser levado em conta também, né? E período noturno, né? Que às vezes as pessoas esquecem, colocam uma fralda às 7 horas da noite e vai trocar no outro dia, às 7 da manhã, e vai ficar lá 12 horas com exposição. É muito interessante esse negócio, você falou. Eu fui no congresso, no ano passado, lá no congresso europeu de geriatria. Tem uma startup lá que resolveu um chip que você põe na fralda. É uma fralda igual às outras, mas tem um lugar que você põe um chip que ele detecta quando a fralda está encharcada. Ele avisa, né? Para troca. O objetivo é, se você tem, por exemplo, uma ILPI, né? Ou você trocar quem precisa trocar, porque às vezes a pessoa não urinou, né? Então não precisa trocar. Uhum. E o problema é saber se tem que trocar, né, Direi? Você tem que ir lá e cutucar, né? É. Então, eu brinco que a gente faz igualzinho. O melhor, quando você tiver filho, Direi, você vai ver, uma das coisas mais difíceis na criança, né, ser nascida, é diferenciar o pum do cocô, né? Não é uma coisa fácil, exige realmente uma... Aí eu inventei um teste digital. Muito bom. Sabe como que é o teste digital, Direi? Você enfia o dedo e vê, né? Não há dúvida. Mas não dá para fazer. Então, esse chipzinho é uma coisa interessante e não é caro. Uhum. Né? É um negócio que ajuda para saber, não, esse aqui tem que trocar. Esse não tem que trocar. Você vai economizar até na força de trabalho, além de dar mais conforto para o paciente, porque, olha, porque quando você vai trocar fralda, né, Diniz, você acorda o paciente, né? Tem que acordar, não tem jeito. Então, não é bom, isso não é bom. Agora, aquele que está encharcado também não posso deixar. Eu achei muito interessante essa tecnologia aqui. Mas muito bom. Perfeito. Muito bom. Então, é bom saber que a Bia, e a Bruna também, a Bia tem essa coisa da dermatologia que pode ser uma ajuda para nós. Então, tem a Denise, e a Denise é muito boa. A Denise é excelente. A Denise agora não está muito participando porque ela teve neném. Agora. Foi. Né? Ela estava de licença maternidade, né? E então ela chegou a fazer, ela fez residência de dermatologia, fez tudo, né? E exerceu a dermatologia. Depois desistiu, depois achou melhor mexer com idoso, né? E a gente apanha muito com essas lesões cutâneas, né? Não é fácil, é uma área que a gente olha. Tem coisa que a gente da geriatria tem dificuldade mesmo. Olha, eu tenho, por exemplo, problema oftalmológico, né? Olha, não é com a gente, né? Otorrino também, olha, a nossa margem de intervenção é pequena. Na pele eu também, pelo menos eu tenho dificuldade. Agora, Sim, por exemplo, eu também tenho. Respiratório, né? Não. Aí é fácil. Não é que é fácil, é difícil. Mas a gente tem mais... Pode ser até que a gente não valorize, né? Eu estou desconfiado que eu não dou muita bola para esse trem, né? Mas é importante, né? A gente acionar o colega para essas coisas cutâneas, né? Essas lesões cutâneas. Né? Exceto assim, erisipela, celulite, né? As infecções, né? Aqui você falou, mas chamar a atenção, tá, gente? Olha, o único problema que eu vejo na lamotrigina é essa chatice da pele, né, Dinei? Porque os outros, olha, não, alupurinol. Alupurinol, olha, é um medicamento que não serve. Olha, alupurinol, a gente vê as pessoas usando muito, né, Dinei? Mas assim, só perde para miodarona, né, o alupurinol, né? Miodarona é 100% de inutilidade. Não, 95%. Não, 100%, eu estou sendo exagerado. O allopurinol é 90%. Né? É uma droga inútil. É só para quem tem gota, né? Aí sim. Né? Mas quem não tem, né? A gente não trata hiperglicemia sintomática. Na doença renal crônica já caiu por terra há 1 milhão de anos, mas a gente vê muito ainda allopurinol. Então, esse carbamazepina, né? A gente usa pouco, né? Aquela lista que você colocou, né? Que eu acho que isso é interessante, fármaco, né? Agora, a lamotrigina é um saco, né? Eu acho que a lamotrigina é a medicação, essa a gente tem medo, né? de começar, digamos assim, que pode ter realmente uma lesão cutânea grave,
Pode ter. Esse é o único problema dela. Olha, os anticonvulsivantes, né? Mas ela não é menor, eu tenho para mim que ela é maior. Quando a gente escreveu o livro, a impressão que eu tive é que era maior do que fenitoína, do que carbamazepina, do que os outros, fenobarbital. Os outros anticonvulsivantes que a gente não usa também, não. Então, não é uma vantagem dela, pelo contrário. Isso ainda continua sendo um problema. E essas listas também são interessantes, porque tudo pode dar lesão cutânea. Então, Sim. É igual no hospital, quando tem a aplasia de medula. Olha, qualquer coisa pode dar aplasia de medula, então não serve para nada. A pessoa vem com a dipirona, né? Olha, não vem com essa dipirona, não. Que não é bem assim, qualquer coisa pode dar. Aqui é a mesma coisa. Né? Qualquer medicamento pode dar. Vai depender muito da sensibilidade do indivíduo, né? Da forma de sensibilização. Então, é muito individual. E qualquer medicamento é potencialmente causador. Acho que a lamotrigina fica mais em destaque para a gente, até porque é o que a gente prefere para utilizar no idoso, né? É o mais seguro para o idoso, então, com o inconveniente esse aí da reação cutânea. O senhor já viu algum caso de Steve Johnson? Já pensamos, mas nunca vimos, assim, nunca confirmou o que era, né? Tipo assim, né? Tirou e melhorou. Mas assim, é o único senão da lamotrigina. Quer dizer, eu acho que tem todas as desvantagens dos outros, a lamotrigina ganha. O custo, né, obviamente, né? É até interessante, né? Por que a gente não tem esse trem mais disponível, né? O pessoal da farmácia, realmente a gente nunca fez um trabalho. A gente pensa muito em antidepressivo, né, de psicótico, mas anticonvulsivante eu acho que a gente aceitou, né, não brigar para incorporar a lamotrigina, né? É interessante. Eu nunca tive essa clareza de brigar para ter a lamotrigina. Acho que tem a anticonvulsivante tem um programa de alto custo, né? Eu não sei se está incluído a lamotrigina, porque está incluído eu acho que tá. Tá, né? Tá. Até a gente, no ambulatório da psicogeriatria, a gente vai solicitar por alto custo para um paciente. Porque mas ele... Mas é para epilepsia. É para convulsão. Para convulsão. Epilepsia. E está usando medicação inapropriada para o idoso, está tendo declínio cognitivo e outras repercussões, e a gente vai trocar pela lamotrigina pelo alto custo. Mas é nessa situação específica. Porque a gente usa muito a lamotrigina, né? É o nosso anticonvulsivante. Eu acho que o único convulsivante que o geriatra tem que saber usar é a lamotrigina. Os outros até é bom que não saiba usar, para não usar, né? Mas às vezes já vem usando, né? Na grande maioria das vezes. A maioria dos medicamentos já vem com ele, né? Principalmente aí o halopurinol. A gente não prescreve, mas vem. É verdade.